Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de correntes que existem. Então, nesse primeiro momento, eu vou falar um pouco para vocês da corrente alternada. Eu vou falar primeiro, mas é que a gente menos vai usar, a gente menos vai trabalhar. A gente vai trabalhar menos com ela, por quê? Porque ela vai depender um pouco do eletromagnetismo. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Os vestibulares geralmente não cobram. São raríssimos vestibulares que cobram. Aqui no estado de São Paulo, o Enem, por exemplo, não cobra esse tipo de conhecimento. No máximo, identificar o gráfico. Então, você tem que olhar para esse gráfico e saber que é corrente alternada. O que significa corrente alternada? A gente viu que corrente é o movimento das cargas. Corrente alternada significa que esse movimento é desordenado. Ele vai ficar invertendo um sentido. Uma hora está indo para a direita, para a esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Então ele fica alternando o sentido do movimento. Então, isso daqui é uma particularidade bem interessante. É o que a gente tem nas nossas residências, tá? Na nossa residência, na nossa casa, é corrente alternada. O outro tipo de corrente que existe é a corrente contínua, né? A corrente contínua, a gente vai ter aí duas familiaridades com ela. A gente tem a corrente contínua, que é uma constante, que vai ser sempre esse mesmo valor, e uma que a gente chama de qualquer, uma corrente contínua qualquer. Isso daqui, geralmente, quando você compra uma pilha nova, ela funciona desse jeito aqui. Corrente contínua a gente vai achar em pilha, bateria, né? Bateria do nosso celular é corrente contínua, então vai ser com essa cara. Porém, com o passar do tempo, ela vai ter essa outra cara daqui. Então, esses dois tipos de corrente contínua. Qual é a diferença da corrente contínua e corrente alternada? Enquanto a alternada fica mudando o sentido, a corrente contínua não. É sempre no mesmo sentido, é contínuo o sentido do movimento das cargas. Aqui um detalhe. Quando a gente pega na prática mesmo, uma pilha que eu comentei que vai ter esses dois tipos de gráfico, ou uma bateria, você já deve ter percebido um pouco isso no celular de vocês. Às vezes o celular, quanto mais o tempo vai passando, isso vai ficando mais característico ainda. A bateria no começo vai funcionar desse jeito daqui. Aí chega ali na região dos 50%, 40%, aí dependendo do modelo, do tipo, de quanto tempo você tem essa bateria, ela começa a descarregar mais rápido ainda. Então, a nossa bateria, às vezes, até uma certa porcentagem de carga, ela funciona com essa cara. Depois de um certo tempo, tem essa característica, né? E que gráfico que é esse aqui? Esse gráfico, só lembrando, é um gráfico de corrente pelo tempo. Aqui esqueci de colocar a unidade no corrente pelo tempo. Então, ele vai ter essa cara daqui. Então, eu acho que todo mundo já sofreu um pouco isso com o celular, já teve a impressão que ele chega uma certa porcentagem da bateria que ele descarrega mais rápido. E sim, ele descarrega mesmo. E quanto mais tempo tiver essa bateria, quanto mais antiga ela for, mais isso vai ser característico. O que vai ser importante aqui desses gráficos, dessa sacada? Você saber o seguinte: se você escolher um ponto e calcular a área da figura formada debaixo da curva do gráfico, você vai ter a quantidade de carga. Então, se você pegar e escolher um desses pontos e calcular a área dessa figura, você tem a quantidade de carga que se movimentou aí. Então, só arrumando aqui o corrente alternada, a gente não vai calcular a área, mas sabendo que esse eixo é o tempo e esse eixo é o da corrente. Então, isso é a diferença, os tipos de corrente. Outra coisa bem pertinente: qual é a grande diferença deles na prática, né? Por que a tomada é corrente alternada e por que a pilha tem que ser corrente contínua? A grande diferença de um para o outro é no custo de transmissão de energia. Quando for transmitir energia a longas distâncias, sai mais barato corrente alternada. Quando for energias a curta distância, corrente contínua. Tá? Então, tem um filme que foi lançado recentemente, se eu não me engano, A Guerra das Correntes, que está na Amazon, para quem tem, ou procurar em alguma outra desses streaming que vende, conta um pouco da discussão que teve aí do cenário da invenção da corrente, como que deveria ser transmitida a corrente. Thomas Edison apostava na corrente contínua para longa distância por questões de segurança. Já tinha uma outra galera que apostava, né, o Tesla era um desses, que apostava na corrente alternada como sendo mais eficiente. Então, os dois jeitos é um bom jeito de transportar corrente? Sim.
O mais barato para pequenas distâncias, corrente contínua. Longas distâncias, corrente alternada.